A fotografia do Brasil hoje tem duas faces. Uma delas de indignação plena da população diante dos grandes escândalos de corrupção. E a outra de esperança em relação ao futuro, em razão da valorização de instituições essenciais ao Estado de Direito Democrático, sendo uma delas o Ministério Público, bem representado por Vossa Excelência. Uma das preocupações dessa Casa deve ser o aprimoramento da legislação. Na sua primeira sabatina, indaguei sobre o foro especial de prerrogativa de função nos casos de crime comum. Um projeto de emenda constitucional foi apresentado, tramitou, avançou, e diante de dois editoriais de dois grandes jornais do país, houve um recuo da Casa. Com a nova experiência, essa rica experiência proporcionada por esta operação que investiga esse escândalo descomunal de corrupção, nós gostaríamos de saber de Vossa Excelência a opinião sobre como deve se comportar agora o Congresso Nacional, aprovando a extinção do foro especial, já que para muitos é sinônimo de impunidade. Como diz o ex-ministro Joaquim Barbosa, isso é uma excrescência brasileira, que não existe na maioria das democracias. Ele ilustrava dizendo, nos Estados Unidos, o presidente Bill Clinton foi indiciado e respondeu diante de um juiz de primeira instância. Nesse contexto, eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência depois dessa experiência em curso, em razão de políticos investigados na Operação Lava Jato. O senador Ferraz fez referência à lei anticorrupção e eu volto a ela, lembrando que um dos incisos, o primeiro, estabelece ser necessário que a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. E diante desse comando legal, qual a legalidade da Controladoria Geral da União, CGU, celebrar acordo de leniência no âmbito do Poder Executivo com mais de uma empresa nesse caso de corrupção que dilapidou o patrimônio da Petrobras? A lei anticorrupção estabelece que o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Nesse caso, não seria o Tribunal de Contas da União e não o CGU o órgão competente para estabelecer o efetivo dano que deve ser reparado? Outra indagação, senhor procurador. Recentemente, durante o debate promovido pela Associação dos Procuradores da República, com os 4 candidatos ao cargo de Procurador-Geral da República, Vossa Excelência classificou os desvios da Petrobras que envolvem dirigentes de partidos políticos, empreiteiras, etc., descomunal caso de corrupção, e afirmou que o Ministério Público precisa ter maior independência investigativa em relação à Polícia Federal. E eu indago qual seria efetivamente a independência investigativa vislumbrada por Vossa Excelência, que ainda falta ao Ministério Público. Hoje pela manhã, um articulista faz uma indagação, eu a reproduzo a Vossa Excelência. É correto um delator saber o conteúdo sigiloso da delação de outro delator? Em razão de depoimento ontem no Congresso Nacional. A outra indagação, senhor procurador, é evidente que não concordo com o que se veicula. Não creio que seja uma hipótese real, mas é preciso que Vossa Excelência tenha a oportunidade de rechaçar essa hipótese aventada em círculos políticos e até mesmo chegando à imprensa nacional a respeito da existência de um acordo que denominam de acordão, que envolveria o Procurador da República, a Presidência da República e lideranças políticas supostamente envolvidas
na Operação Lava Jato. Eu repito, para ser honesto e respeitoso, não acredito na hipótese do acordão, mas acho que quem tem mais autoridade para esse desmentido é Vossa Excelência, e a oportunidade lhe é oferecida nesse momento. E, finalmente, em 2009, depois que uma CPI instalada no Senado frustrou, já que dominada pela maioria governista, foi impedida de aprofundar investigações, os partidos de oposição, PSDB e DEM, protocolaram, junto à Procuradoria-Geral da República, 18 representações, com as mais graves denúncias sobre os mais visíveis ilícitos praticados na gestão da Petrobras desde 2008. Foram 18 representações. No dia 21 de dezembro de 2012, protocolei uma representação relativamente a essa negociata de Passadina. Em fevereiro de 2013, a Procuradoria-Geral da República instaurou os procedimentos para a devida investigação. Relativamente às anteriores 18 representações, Vossa Excelência ainda não era procurador da República, tivemos informações de que vários inquéritos foram abertos no Rio de Janeiro, em Recife, em Curitiba, já que as denúncias se referiam a fatos ocorridos em várias localidades do país no âmbito da Petrobras, Abreu e Lima, em Pernambuco, a Repar, no Paraná, etc. A indagação é se essas representações contribuíram para que as investigações alcançassem esse momento decisivo e crucial para o futuro do país. Porque creio que se desvalorizou ao longo do tempo as comissões parlamentares de inquérito e, portanto, se desvalorizou de forma nociva aos interesses do país o papel fiscalizatório do Congresso Nacional. Indago de Vossa Excelência qual o estímulo que nós temos para atuar nesse campo com a apresentação de representações junto à Procuradoria da República. Porque, evidentemente, que a primeira impressão que fica é que, se em 2009, diante dessas representações, o Ministério Público instaurasse os procedimentos rigorosamente, atuasse com competência, interesse, etc., nós teríamos evitado o desvio de bilhões de reais nessa pilhagem a que foi submetida a Petrobras nos últimos anos. Portanto, a indagação é como podemos estabelecer uma relação mais próxima do Congresso Nacional na sua tarefa fiscalizatória com o Ministério Público para que essas representações possam ter consequência. São essas as indagações, com os meus respeitos a Vossa Excelência. A questão da competência por prerrogativo de foro. Isso é um assunto tormentoso mesmo. Essa é uma decisão política, eu acho que é essa casa que deve deliberar sobre a questão. Vejo essas dificuldades, que os tribunais não estão preparados para a execução direta de um processo. Se pudesse sugerir, era restringir um pouco o número de autoridades submetidas à prerrogativa de foro, são várias as autoridades, né? A questão do acordão, né? Isso aí eu acho muito engraçado, como é que esses factóides aparecem e ganham espaço, né? Primeiro, então, assim, para ser bem objetivo, eu nego veementemente a possibilidade de qualquer acordo que possa interferir nas investigações. Infelizmente, essas 18 representações que o senhor se refere, eu, quando assumi, já não tinha mais. Então, assim, o que eu posso dizer da minha experiência é que eu acho que nós temos que fortalecer as comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito ela tem uma função essencial. Ela pode auxiliar e muito o trabalho do Ministério Público, mesmo porque o Ministério Público é o destinatário final do trabalho da CPI. Então, acho que, na minha opinião, o trabalho tem que ser ao inverso. Nós temos que prestigiar as comissões parlamentares de inquérito.